Imagina você ser o jogador mais talentoso da sua geração. Ter 19 anos e estar na Copa do Mundo, o maior evento do planeta, câmeras do mundo inteiro, bilhões de pessoas assistindo. E você está sentado no banco, não por lesão, não por suspensão, por uma decisão que quanto mais você analisa, menos faz sentido. E aí, numa das imagens mais impactantes dessa Copa do Mundo, você sussurra pro cara ao lado, que também não está jogando. Uma frase que resumiu a dor de 220 milhões de brasileiros. Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? É isso, né, pai? Se eu pudesse, eu entrava. Essa frase foi captada por leitura labial ao vivo, transmitida pelo Fantástico da TV Globo, vista por milhões de pessoas, e foi como uma facada no coração de quem torce pelo Brasil. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo direito. E se a decisão de Ancelotti não fosse só técnica? E se existisse algo muito maior, muito mais poderoso que qualquer tática, controlando quem entra e quem fica no banco da seleção brasileira? Hoje eu vou te mostrar um contrato que a maioria das pessoas nunca leu, um contrato que foi parar no Congresso Nacional, um contrato que pode explicar tudo. Vamos começar com os fatos, porque antes de qualquer teoria, os fatos dessa partida já são absurdos o suficiente. 13 de junho de 2026, Brasil versus Marrocos. Estreia na Copa do Mundo de 2020 a 6. O Brasil entrou em campo com Carlo Ancelotti no comando. Para quem não sabe quem é Ancelotti, estamos falando de um dos maiores treinadores da história do futebol, 5 vezes campeão da Champions League. O homem que comandou Zidane, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Benzema e Mbappé. O homem que o Real Madrid foi buscar porque ele é considerado o melhor do mundo no que faz. E no banco, sentado ao lado de Endrick, estava Neymar, sem condições de jogar, mas com autorização especial da FIFA para ficar no banco como observador. Observador, essa palavra vai ser importante daqui a pouco, guarda ela. O jogo começa. Marrocos. A mesma equipe que chegou às semifinais da Copa de 2022. A mesma seleção que eliminou Espanha e Portugal. Uma equipe organizada, disciplinada, perigosa. Não é time de amador. O Brasil vai mal no primeiro tempo. Sem criatividade, sem profundidade, sem nada que lembrasse o futebol que fez o mundo amar a seleção. O estádio, mesmo com maioria verde e amarelo, ficou em silêncio. Porque silêncio é a única reação honesta quando você paga caro para ver um time sem identidade. E aí aconteceu algo que o mundo inteiro foi comentar. Do banco de reservas, enquanto Ancelotti ficava ali com aquela cara de quem não sabe o que fazer, uma câmera captou Neymar falando para os jogadores em campo. O programa Fantástico da TV Globo chamou Gabriel Veloso, especialista em leitura labial, para traduzir o que Neymar dizia. Gabriel Veloso é referência nacional em análise de leitura labial e já trabalhou em casos criminais para a imprensa brasileira. E sabe o que Neymar disse? Toca uma bola no Vini e faz o Vini ir pra cima. Chuta essa p***, chuta. Toca uma bola no Vini e faz o Vini ir pra cima. Ibanez, dá uma no Vini, manda o Vini correr nas costas. Orientava o time. Abre a ponta, cara, e passa. E o Rafa, você e o Casemiro tem que organizar. E o Brasil empatou. Vai, Brasil! Uma instrução tática, clara, objetiva. Neymar, sem poder tocar numa bola sequer, enxergou o problema do Brasil em campo e deu a solução em tempo real. Usar Vinícius Júnior pelo lado, em velocidade, na linha de fundo. No segundo tempo, o Brasil melhorou. Não coincidentemente, Vini começou a aparecer mais, mas Ancelotti nunca chamou o Endrick. E ali no final do jogo, a leitura labial captou mais uma cena. Pai. Endrick chamou Neymar de pai. 2 jogadores no banco. Um que não pode jogar por lesão, outro que foi impedido por decisão técnica. Unidos pela mesma frustração. Agora me responde honestamente, quem você acha que entendeu mais o jogo naquela partida? O técnico que ficou parado no banco? Ou o jogador lesionado que deu a instrução certa? E se Neymar enxergou o que Ancelotti não viu, por que Ancelotti ainda está no comando da seleção? A resposta para essa pergunta vai te chocar. Mas antes, vamos entender melhor o que aconteceu nesse banco. Vamos ser justos com Ancelotti, porque esse canal não faz ataque pessoal. Ele é um grande treinador, não vou tirar isso dele. Mas existe um problema fundamental e quase ninguém está falando sobre isso. Em contratar um técnico europeu de 66 anos que passou toda a vida no futebol do velho continente para comandar uma seleção com uma identidade completamente diferente. O futebol brasileiro não é europeu, nunca foi, e nunca deveria tentar ser. Vou te trazer um argumento de autoridade. Johan Cruyff. Considerado por muitos o maior pensador tático do futebol moderno, o homem que revolucionou o Ajax e o Barcelona, o pai do futebol total, disse uma vez: o futebol é simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe.
Cruyff sabia que cada nação tem sua expressão natural no futebol. O Brasil tinha a sua, construída com Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, uma expressão que transformou ginga, criatividade e alegria em armas táticas. Ancelotti não foi formado para isso, e a evidência está no banco de reservas. Endrick, um jogador que o Real Madrid pagou 60 milhões de euros, ficou 90 minutos no banco numa estreia de Copa do Mundo. Para você entender a escala disso, Bayern de Munique queria Endrick, PSG queria Endrick, Manchester City queria Endrick. Florentino Pérez, o presidente mais poderoso do futebol mundial, foi buscar esse menino com 16 anos. Pagou 60 milhões de euros adiantado. Isso é o quanto o Real Madrid acredita no talento de Endrick. E Ancelotti, o mesmo Ancelotti que é o treinador do Real Madrid, resolveu deixá-lo no banco. Pergunta óbvia, se Endrick é bom o suficiente para o Real Madrid pagar 60 milhões de euros, por que não é bom o suficiente para entrar em campo numa Copa do Mundo? Quando Ancelotti foi perguntado pela imprensa sobre a ausência de Endrick, sabe o que respondeu? Estou aqui para falar da equipe. Não respondeu, desviou, fugiu da pergunta. Isso, meu amigo, é a linguagem de quem tem algo a esconder, ou de quem está sendo pressionado por forças que estão além do campo. E é exatamente sobre essas forças que vamos falar agora. Quero deixar uma coisa muito clara antes de começar. O que vou te mostrar agora não é invenção minha, não é teoria de Twitter, não é conspiração, são fatos documentados. Um contrato real, números reais, uma investigação real do Congresso Nacional. Você pode verificar tudo. Vamos voltar para 1996. 1996. O Brasil era campeão do mundo há 2 anos. A Copa de 94 nos Estados Unidos, com Romário, Bebeto, Aldair, Tafarel. A seleção era o produto mais valioso do futebol mundial. E a Nike queria uma fatia disso. Em 1996, a Nike assinou um contrato com a CBF, no valor de 160 milhões de dólares por 10 anos. Na época, o maior contrato de patrocínio esportivo da história do futebol mundial. Mas esse contrato tinha uma cláusula que, quando veio a público, causou um escândalo no Congresso Nacional. Uma CPUMIT foi instaurada, a famosa CPI do futebol de 2000 e 2001, para investigar exatamente o que esse contrato dizia. A cláusula estabelecia que a Nike tinha o direito de 1. Organizar amistosos da seleção brasileira. 2. Definir datas e locais desses amistosos. 3. E que jogadores patrocinados pela Nike deveriam estar em campo nos jogos vinculados ao contrato. Repito porque isso é importante demais. Jogadores patrocinados pela Nike deveriam estar em campo. Isso não é teoria da conspiração. Isso está no contrato. O contrato que foi parar no Congresso. O contrato que gerou uma CPMI com 18 meses de duração. O contrato que o Brasil inteiro tentou varrer para baixo do tapete. O contrato de 1996 acabou, mas o relacionamento entre Nike e CBF não. O contrato atual da Nike com a CBF vale aproximadamente 100 milhões de dólares por ano e vai até 2038. Agora vamos para os dados dessa Copa. Nike e Adidas, que tem acordo oficial com a própria FIFA, patrocinam juntas mais de 84% dos jogadores convocados pela seleção brasileira para esse Mundial. 84%. E aí vem a pergunta que está queimando a internet. Endrick, o menino prodígio, o futuro do futebol brasileiro. Qual é a marca de chuteira dele? New Balance. New Balance. A única grande marca de chuteira que não tem acordo nem com a CBF, nem com a FIFA. E Neymar? Depois de anos como o maior garoto propaganda da Nike no futebol, Neymar migrou para a Puma. Puma, 2 jogadores que as torcidas mais quer ver em campo. Um não joga, o outro está no banco. E ambos saíram do guarda-chuva da Nike. Um internauta resumiu isso numa frase que viralizou com mais de 100 mil curtidas em menos de 24 horas. Nike, 100 milhões de dólares americanos por ano para a CBF. Adidas, parceira oficial da FIFA. New Balance, Endrick no banco. Coincidência? Talvez. Mas como disse Voltaire, um dos maiores filósofos do iluminismo, homem que viveu para questionar o poder e as instituições. O acaso acontece uma vez, 2 vezes é coincidência, 3 vezes é inimigo em ação. Vamos contar quantas vezes isso aconteceu na história da seleção. Os números não mentem. Brasil versus Marrocos, titular por titular. Vou te mostrar, jogador por jogador, os titulares do Brasil na estreia e o patrocínio de cada um. Alisson, Nike Danilo, Nike Marquinhos, Nike Gabriel Magalhães, Nike Douglas Santos, Nike Casemiro, Nike Bruno Guimarães, Nike Rafinha, Nike Lucas Paquetá, Nike Igor Thiago, Nike Vinícius Júnior, Nike no banco, Endrick, New Balance não entrou. 11 titulares, 11 patrocinados pela Nike. Agora você decide o que isso significa. E aqui vem o argumento mais pesado desse vídeo, porque isso não começou em 2026, isso tem história. E a história do futebol brasileiro está cheia de momentos onde nos perguntamos, essa decisão foi técnica ou comercial? Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Bola de ouro em 2004 e 2005. Eleito o melhor do mundo pela FIFA 2 vezes seguidas. O irmão dele, Assis, que cuidou de toda uma carreira de Ronaldinho, deu uma declaração em um documentário recente.
Planejei cada passo da carreira do Ronaldinho pensando nas marcas. A escolha dos clubes levou em conta quais marcas patrocinavam aquele clube. A escolha da chuteira foi estratégica. Tudo foi calculado. Isso foi dito pelo próprio Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, dentro de um documentário oficial sobre a carreira do craque. Não é fofoca, é um relato direto. Isso não é crime, é business, é o futebol moderno. Mas aí a questão vira: em que momento o business passou a ser mais importante que o futebol? Copa do Mundo de 1998, França, Brasil na final, Ronaldo jogou. A Nike era sua principal patrocinadora de Ronaldo. A final Brasil versus França seria a vitrine mais assistida do planeta naquele ano. Ronaldo entrou em campo numa condição que nunca foi completamente esclarecida. O Brasil perdeu por 3-0 para a França. Nunca saberemos o que teria acontecido se Ronaldo não jogasse, mas a pergunta fica suspensa no ar. A decisão de colocar Ronaldo em campo foi técnica ou comercial? Avance 4 anos, Copa de 2002, Coreia do Sul e Japão. Ronaldo voltou, marcou 2 gols na final contra a Alemanha. O Brasil foi pentacampeão. Aquela Copa foi, segundo relatórios especializados, a campanha de marketing mais bem sucedida da Nike na história do futebol. Não estou dizendo que a Nike nos fez perder em 98 e ganhar em 2002. Estou dizendo que os interesses comerciais e os interesses esportivos nunca estiveram tão entrelaçados quanto no futebol moderno. E quando eles entram em conflito, qual você acha que ganha? Então vamos resumir o que vimos hoje. Um menino de 19 anos que o Real Madrid pagou 60 milhões de euros, ficou 90 minutos no banco numa estreia de Copa do Mundo. Neymar, do banco sem poder jogar, deu a instrução tática que melhorou o Brasil no segundo tempo, enquanto o técnico multimilionário ficava paralisado. Um contrato de 1996, real, documentado e investigado pelo Congresso Nacional, dava à Nike o direito de influenciar quem joga pela seleção brasileira. O contrato atual vale 100 milhões de dólares por ano e vai até 2038. 84% dos convocados são patrocinados por Nike ou Adidas. Hendrick usa New Balance, Neymar usa Puma, ambos no banco. Você decide o que isso significa. Mas eu vou te deixar com uma última reflexão. Neymar, mesmo sem poder jogar, enxergou o jogo melhor que o treinador. Hendrick, mesmo sentados, foi o assunto mais comentado da estreia. A torcida brasileira, instintivamente, sabe quem deveria estar em campo. O problema não é falta de talento. O problema é que talvez o futebol, há muito tempo, não seja mais só sobre talento. E talvez o maior adversário do Brasil nessa Copa do Mundo não esteja usando chuteira. Se esse vídeo te fez pensar, me conta nos comentários. Você acredita que os patrocinadores influenciam a seleção? Hendrick deveria ser titular imediato? E Ancelotti merece continuar até o fim da Copa? Comenta aqui embaixo. Esse debate precisa acontecer. E inscreve no canal, porque esse canal não tem medo de falar o que os outros não falam. Até o próximo.